produção e o conteúdo deste programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não representando necessariamente a opinião da FEAL sobre os assuntos abordados. Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a você, a sua família, que haja muita paz em seu lar. Temos sempre falado sobre as lições de Chico Xavier. Quando Chico Xavier completou 70 anos de mediunidade, em 1997, nós publicamos este livro, Chico Xavier, 70 anos de mediunidade, pela editora Didier de Votuporanga. Este é mais um livro de nossa lavra, biografando Chico Xavier e falando de seu trabalho ao longo de tantas décadas, falando de seus exemplos de vida e das lições maravilhosas que ele nos transmitia. Certa vez ele foi muito perguntado a respeito de curas espirituais. Chico foi contemporâneo de Arigó, médium de cura, que residia e atuava em Congonhas do Campo. E o jornal Folha Espírita fez uma entrevista com ele em 25 de fevereiro de 1984. E nós extraímos aqui algumas lições que ele, na oportunidade, nos transmitiu. Lições que se tornaram públicas através da Folha Espírita, numa entrevista que Chico concedeu à Associação Médico Espírita de São Paulo, da qual fazia parte a doutora Marlene Nobre. Ele disse na entrevista: o médium deve estar restrito ao seu próprio ambiente, na questão de demonstrações científicas. Por exemplo, na psicografia, tenho estado em diversas capitais e funciono como um aparelho dos espíritos que querem escrever e que no ato de escrever não criam nenhuma agitação em classe alguma. Agora, interferir no corpo humano, creio que precisamos de muita prudência. A este respeito, peço licença para dizer que em 1968, quando nosso amigo Arigó ainda estava presente na Terra, o Dr. Fritz se propôs a me operar de um problema muito grave de próstata. Chico, mais tarde, ele faria a cirurgia de próstata em São Paulo. Mas ele recebeu um oferecimento generoso de José Arigó, um médium extraordinário. Dr. Fritz se propôs a me operar.
de um problema muito grave de próstata. Mas o espírito de Emanuel me disse: você pode dizer ao doutor Fritz que somos muito gratos a ele. Mas no seu caso, que lida com o público, é preciso pensar: por que motivo você haveria de fugir da cirurgia médica, dos sedativos, da perda de sangue, dos riscos de uma operação muito séria, só para ter o privilégio de ter uma operação de graça? Olha Emanuel conversando com Chico. O assunto era delicado. Mandei, então, dizer a Arigó que preferia verter sangue, lutar com minha recuperação corpórea, fazendo a operação com o bisturi dos médicos encarnados, pois estes já eram pessoas destinadas a trabalhar na vinha de Deus, para cuidar e zelar de nosso corpo. Preferi me entregar aos médicos e sofrer a operação muito difícil, como a que sofri. Fiquei internado 12 dias no Hospital Santa Helena, em São Paulo. Os espíritos pediram aos médicos que não usassem adrenalina. Vejamos, aqui houve a interferência do mundo espiritual, pedindo aos médicos que na anestesia não se valessem da adrenalina. O chefe da equipe admitiu que a falta desta substância provoca um sangramento muito grande. Mas o espírito de Emanuel redarguiu: mesmo sangrando muito, você fale com os médicos e trate de cuidar da sua saúde, conforme todas as outras pessoas cogitam de se reconstituírem, porque você não pode estar procurando privilégios. Então vejamos, com todo o respeito a Arigó, Chico respeitava muito o médium Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, que inclusive foi motivo para um filme. Há pouco tempo foi exibido um filme sobre a vida de José Arigó. Nós tivemos oportunidade de comparecer, de ver o filme e ficamos muito emocionados com a vida de José Arigó, que foi uma vida muito bonita, de dedicação ao próximo. Mas no caso específico de Chico, uma pessoa pública, também médium, poderia haver um estardalhaço muito grande por parte da imprensa. E Chico foi recomendado por Emanuel para que não deixasse de prestigiar os médicos da terra. Porque Chico era um exemplo em todos os aspectos. E nós sabemos que a cirurgia espiritual, ela pode ser útil em muitos casos e pode resolver muitos casos, mas outros não. Como aconteceu com o próprio Jesus, porque Jesus não curou a todos. Está lá em o Evangelho, que em Nazaré, onde ele foi criado, porque Jesus, ele cresceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Por isso é chamado Jesus de Nazaré e não Jesus de Belém. Ele é chamado Jesus de Nazaré. Em Nazaré, ele não obteve muitas curas, ele não conseguiu muitas curas. Está lá no Evangelho, no Novo Testamento, porque as pessoas não acreditavam, não depositavam nele
a fé necessária. Ainda continuando a falar sobre o assunto, na entrevista concedida à Folha Espírita, ele disse: respeito muito a mediunidade de todos os companheiros que estão no desempenho de suas tarefas, com honestidade, com bondade, simplicidade, preocupados com o espírito de compreensão humana de que nós precisamos. Mas a mediunidade e efeitos físicos tem traduzido muitas dificuldades para o público espírita propriamente considerado. Por quê? Porque muitos, às vezes, com o intuito de atrair pessoas, de atrair multidões, muitos não se comportam com honestidade e com sinceridade. Muitos médiuns não se comportam com sinceridade. Muitos se dizem médiuns pertencentes à doutrina espírita e, no entanto, não pertencem à doutrina espírita. É um trabalho de muita responsabilidade e, às vezes, pode servir de motivo para escândalos através da mídia. Nós sabemos disto. Temos acompanhado muitos casos, infelizmente, temos acompanhado muitos casos que lamentamos, inclusive de médiuns que acabaram sendo presos por falsidade, por exploração da boa-fé. Então é um campo muito delicado. O campo da cura mediúnica é um campo muito delicado e o médium ele deve estar bastante seguro e muito bem assessorado por encarnados e por desencarnados, para que o trabalho possa surtir efeito e realmente servir as pessoas. Continuando, disse o Chico, é possível que haja gente que pensa ter sido beneficiada pelas operações do Dr. Fritz, através de Arigó, e do Dr. Edson Queiroz. Edson Queiroz era um médico, cremos que de Recife. Era um médico e médium. Nós tivemos oportunidade de conhecer pessoalmente o Dr. Edson Queiroz quando ele fez uma visita ao Chico em Uberaba. Infelizmente, vejamos bem como a tragédia parece acompanhar esses médiuns, não é? O Arigó desencarnou num acidente automobilístico. Dizem alguns que ele teve uma parada cardíaca antes do acidente, mas desencarnou num acidente automobilístico. O Dr. Edson Queiroz foi assassinado a facadas. Um outro médium famoso de Palmelo desencarnou picado por abelhas quando estava pescando. Estava numa canoa no meio do rio, foi atacado por abelhas africanas e acabou desencarnando. Diz aqui ainda Chico Xavier, mas nós não podemos nos esquecer de que através da oração simples, sem qualquer sofisticação, sem qualquer instrumento estranho para o ambiente de fé, milhares de pessoas são beneficiadas de maneira substancial. Existem pessoas que desconsideram o passe espírita, na casa espírita, no centro espírita, quando nós sabemos que através do passe espírita, o mundo espiritual intervém.
através da simples transmissão do passe, porque o médium passista, ele é também médium de cura. Ele também é médium de efeitos físicos. E naquele momento de recolhimento, naquele momento do passe, naquele momento de oração, através do médium passista, a espiritualidade pode realizar verdadeiras intervenções cirúrgicas, sem nenhum aparato, sem nenhuma demonstração, sem chamar a atenção, em absoluto. Isso pode ocorrer. Nós testemunhamos muitas cirurgias assim. Lá nas reuniões de Chico mesmo, durante a psicografia, os espíritos intervinham no corpo de muita gente doente. Os espíritos socorriam a muitos, eles nem ficavam sabendo. Mas saíam de lá curados, restabelecidos. Nós conhecemos em Uberaba a Antusa Ferreira Martins, era muda e surda. Foi curada por Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Ela foi curada porque ela teve um problema na adolescência. Então ela ficou muda e surda, em consequência do problema que teve na adolescência. Era uma médium de cura extraordinária. Chico dizia que a Antusa trazia o remédio nas mãos. Durante 2 anos e meio, nós trabalhamos com a Antusa, que atendia as pessoas numa casa de tábua, numa casinha, numa salinha de tábua. O chão era de terra batida. A mesa de madeira tinha os seus pés fincados no chão. E ela, naquela maior simplicidade, o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a mesa, ela era médium de cura, médium clareaudiente, médium clarevidente, médium de desdobramento. Ela tinha aquela faculdade de enxergar os órgãos das pessoas. Ela tinha uma espécie de clarividência, de raio-x nos olhos, que ela conseguia enxergar os órgãos da pessoa. E descrevia a doença, e falava com a pessoa que ela tivesse fé, porque os espíritos iriam cooperar. Ela era habitualmente assistida por Eurípides Barçanufo, Santo Agostinho, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Henrique Krieger, um médico aqui de Uberaba, muito humanitário, Dr. Henrique Krieger. Ela era assistida por vários espíritos que davam assistência ao trabalho que ela realizava. É o que o Chico está dizendo aqui. Acredito que todo médium tem possibilidade de trazer muito benefício à vida comunitária, mas me abstenho de comentar as consequências que os casos Edson Queiroz, Dr. Fritz, possam ter. O sofrimento humano é tão grande, a luta pela sobrevivência, a ânsia pela melhora do povo e cura das doenças são tão grandes neste mundo que se compreende a existência de pessoas de boa fé que se entregam de coração a esses fenômenos que não entendo muito bem. Vejamos, Chico, ele não quis entrar em detalhes, mas ele recomendou cautela, e muita prudência. Ele estava dando uma entrevista à Associação Médico Espírita de São Paulo. Entrevista publicada no jornal Folha Espírita, sob o título A Oração e Manancial de Curas.
no dia 25 de fevereiro de 1984, nós transcrevemos essa entrevista aqui neste livro, Chico Xavier, 70 anos de mediunidade. E ele encerra dizendo, de modo que é uma resposta meio problemática, uma resposta sinuosa. Ele disse, ele falou, olha, precisamos ter cuidado. E nós sabemos, infelizmente, da maneira como tudo terminou. Olha, aqui em Uberaba, na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, frequenta um senhor, já com seus mais de 80 de idade. Ele era bombeiro, ele é bombeiro aposentado. Ele era soldado do Corpo de Bombeiros. E ele conheceu José Arigó. O pai dele trabalhava com José Arigó. E ele nos contou um caso muito interessante. Ele era adolescente, ele devia ter 13, 14 anos. Ele conta que, na véspera de acontecer aquele acidente com Arigó, Arigó estava muito triste. O pai dele é que contava para ele, mas ele também já era um rapazinho. E ele conta que, na véspera do acidente, o médium José Arigó, ele se encostou assim no portal, lá no portal de onde ele atendia, não é? A porta estava aberta e ele começou a olhar tudo ali, não é? Muita coisa que havia sido criada em torno dele, não com a aquiescência dele. E a determinada altura, o Arigó falou como quem estivesse conversando sozinho. Diz ele que o Arigó disse assim, isso aqui tem que desaparecer. Ele está encarnado. Está aqui em Uberaba. Toda terça-feira ele está lá, na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, soldado do Corpo de Bombeiros, um homem seríssimo. Morou em Congonhas do Campo. O Arigó, ele tinha ficado muito contrariado com tudo que se criou em torno do trabalho dele. E ele disse assim, isso aqui tem que desaparecer. Ele tinha intuição, ele estava intuído, não é? Recebendo a intuição de que algo estava para acontecer. Como de fato, no outro dia, não é? Ele dirigindo o automóvel, dizem que ele se sentiu mal ao volante, dizem que ele teve um problema cardíaco e o carro então foi de encontro a uma árvore. Pelo menos é o que as biografias de Arigó contam e eu já as li. E pelo menos também é como o filme retrata. Então nós precisamos de olhar isso tudo com muito cuidado. Nós vamos encerrar este programa, mas no nosso próximo programa nós vamos continuar com o que Chico Xavier está falando a respeito. Muita paz e até lá.